Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia, chegou o fim de semana, já estamos no mês de maio. Olha que maravilha, o ano está correndo, não é mesmo? E aí, e você? Anda também correndo atrás do prejuízo para cuidar da saúde? Nesta edição, vamos saber onde encontrar atendimento de urgência para vítimas de estupro em João Pessoa. Você é daqueles que vive ligado na telinha do celular? Não larga o aparelho nem na hora de ir ao toalete ou mesmo de dormir? Pois bem, viu, gente? Saiba que isso é um vício e tem nome: nomofobia. Estes e outros destaques a partir de agora no programa Saúde Você, que está apenas começando. Seja muito bem-vindo ao programa Saúde Você. Que bom que iniciamos o mês de maio também cuidando da nossa saúde. Um mês que é tão lindo, um mês dedicado às mães, não é mesmo? Então, que bom. Seja bem-vindo, maio, que a gente consiga vivê-lo com muita saúde. Olha, gente, vamos falar agora sobre uma situação que mostra um raio-x sobre os médicos brasileiros. Uma pesquisa revela que as mulheres já são maioria entre os novos profissionais formados no país. E ainda neste ano, elas devem ultrapassar o número de homens exercendo a profissão. Vamos ver. Na escala do plantão desse hospital, praticamente apenas médicas para atender aos pacientes. Não foi sempre assim. Só tinha eu na época. E na cirurgia bariátrica, então, na época que eu comecei, tinham pouquíssimas mulheres, acho que 3, 4 só. Tão desafiador quanto realizar transplantes ainda é ser respeitada como cirurgiã. Com frequência, quando a gente chega, a gente é abordado: você é enfermeira, você é instrumentadora, e nunca perguntam pra gente se eu sou a cirurgiã. Neste ano, o número de médicas mulheres deve superar o de médicos homens no país, segundo previsão do Conselho Federal de Medicina. Entre os profissionais em atividade com até 80 anos, eles ainda são maioria. Entre os médicos com menos de 40 anos, as mulheres já representam 58% e os homens 42%. O cenário começou a mudar ainda na sala de aula nos anos 90. A presença feminina nas faculdades de medicina cresceu e muito. Elas são mais atenciosas, às vezes elas são bem mais estudiosas, elas se dedicam mais ao paciente. Isso faz a diferença na relação médico-paciente. Há pouco mais de 3 décadas, elas eram menos da metade dos formandos. Em 2024, a proporção de médicas que ingressam no mercado de trabalho já é maior do que a de médicos. É uma coisa que inspira, é uma coisa que encoraja a gente a poder sonhar grande, poder pensar em coisas maiores. A cada 90 segundos, um brasileiro morre vítima de alguma doença cardiovascular. Má circulação nas pernas é um dos problemas mais comuns. Quem está mais propício a ter essa condição, homens ou mulheres? É o que nós vamos acompanhar a partir de agora. Veja aí. Má circulação. Esse é o assunto do bate-papo com o especialista de hoje no programa Saúde e Você. Vanessa Cabral já está aqui, ela é angiologista e também cirurgiã vascular. É uma área que tem crescido muito, né? A procura, a demanda, né, dos pacientes chegando aqui, principalmente as mulheres, é isso mesmo? E é isso mesmo. A procura é alta e a maioria, a procura é pelas mulheres, porque sim, tem uma associação maior de doença venosa, né, das famosas varizes ou vasinhos no público feminino pela questão hormonal mesmo, né? O nosso boom hormonal em menstruação, ciclo menstrual, gravidez, tudo isso facilita a doença venosa se manifestar mais e as mulheres são realmente mais acometidas. Pois é, e antes a gente estava conversando que tem um fator hereditário muito forte, né, para o aparecimento dessas varizes, desse problema de circulação, principalmente nas mulheres.
Mas o que a gente pode fazer para evitar isso? Não é porque é hereditário que eu vou deixar se instalar o problema. Falou tudo. A causa principal da doença venosa, das varizes, é realmente o fator genético. A hereditariedade é o fator causal mais comum e importante na população em geral. Mas não é porque você tem a herança genética que você vai manifestar de uma forma muito importante na sua vida. Então, a gente tem que ter um estilo de vida mais saudável possível, né? Combate à obesidade, ao sobrepeso e combate ao sedentarismo. É o que mais qualquer pessoa pode fazer de melhor por si para evitar que essa manifestação seja mais importante. Eu sempre dou exemplo para os pacientes, imagina 2 irmãos gêmeos, têm o mesmo fator genético. Um é mais saudável, não tem obesidade, não é sedentário, faz atividade física de forma regular. Ele até pode manifestar a sua doença venosa, mas vai manifestar numa idade mais avançada, vai manifestar menos lesões e não vai ter tantos sintomas. E o outro irmão gêmeo com o mesmo fator genético é obeso, sedentário, não tem tônus muscular, ele vai acabar manifestando essa doença, as varizes, de uma forma muito mais precoce, vai manifestar muito mais jovem, com muito mais lesões de veias, varizes visíveis e principalmente muito mais sintomas, dor, peso, cansaço nas pernas. Ou seja, não é porque você tem a tendência genética que vai manifestar da mesma forma. O estilo de vida é fundamental para que você proteja, né? Deixe com que essa manifestação genética aconteça de uma forma muito mais lenta e branda ao longo da vida. E aí, essa questão dessas dores, esses inchaços, aparentemente seria um incômodo suportável, né? Mas deixar isso por muito tempo, o que é que pode ocasionar esse indivíduo? Pronto. A doença venosa, ela é por si só crônica e progressiva. Então, a gente sabe que em qualquer estágio que você chegue para mim aqui no consultório, tem um vasinho, então, tem varizes grossas, ela vai piorando ao longo da vida. Ou seja, eu sempre indico o tratamento quando eu vejo alguma, a não ser que tenha alguma contraindicação, a gente vai avaliar o paciente como um todo, mas no geral, tem varizes, o ideal é que a gente já trate. Quanto mais precoce a gente iniciar esse tratamento, melhor, porque se a gente não tratar a doença, o natural da doença é que ela vai progredir. E o que é que pode acontecer com a progressão dessa doença? Primeiro, ir progredindo mesmo visualmente. Você vai notar mais varizes, mais vasinhos, mais lesões nas suas pernas. Segundo, você vai começar a ter mais queixas. Aquela dorzinha, perna meio pesada, meio cansada, meio dolorida, isso vai se tornando mais constante. Você vai tendo muito mais sintomas, muito mais inchaço na perna, muito mais queixas do ponto de vista funcional. E além disso, dessa progressão para estágios mais avançados, a doença venosa, varicosa, quando não tratada, ela aumenta também o risco de trombose. Então a pessoa pode ter trombose se tiver uma doença venosa em estágio mais avançado e sem nenhum tratamento. Então já deu para notar que esse tratamento não tem a finalidade única da estética, como muita gente pensa, de tirar esses vasinhos, né? E esse tratamento, como ele é feito? Ele é invasivo, é medicamentoso? Então, esse tratamento varia muito em que estágio da doença está. Se a pessoa vem para mim só com vasinhos fininhos, não tem queixa funcional, vem com a queixa estética, que eu até digo, acho ótimo, porque eu sei que a doença não está tão avançada. É uma doença, apesar da paciente vir para mim com uma queixa estética, achar que não é doença, mas é uma doença, apenas no estágio mais inicial, a gente pode tratar de uma maneira, na sua maioria aqui no consultório mesmo. Se vier com a doença mais avançada, com comprometimento de safena, com varizes mais calibrosas, a gente pode indicar a cirurgia. Mas hoje em dia a cirurgia é menos invasiva também, tem técnicas bem menos invasivas, sem corte, sem nada. E a gente também pode, nos pacientes mais idosos, que não suportariam a cirurgia, fazer tratamento menos invasivos aqui, ou até mesmo investir no tratamento clínico, com medicamentos e a meia elástica. E aí essa meia, que é a que a gente conhece como meia de compressão, média compressão, a gente vê comumente as pessoas que fazem o tratamento usando. Mas ela é indicada para usar assim no dia a dia? Demais. Eu acho que essa é uma informação que poucas pessoas têm. E eu sempre falo aqui, todas as pessoas deveriam ter um par de meias em casa. De verdade, essa é uma informação que eu acho que, se essa mensagem passar nessa entrevista hoje, eu já estou feliz. Porque a meia, ela vai comprimir o músculo, que vai comprimir as veias para drenar esse sangue de volta para o coração, para o retorno venoso conseguir acontecer. Então, a gente, na nossa rotina, acabamos tendo hábitos que o ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para estar em movimento. A partir do momento que a gente assume o nosso trabalho, por exemplo, trabalho o dia inteiro sentada ou o dia inteiro em pé, a gente não está movimentando o músculo, que é quem bombeia o sangue de volta para cima, né? Quem bombeia o sangue de volta para o coração. Então, quem que vai bombear esse sangue?
Ninguém está bombeando, não vai acontecer. Você vai ficar com a perna mais dolorida no final do seu expediente, porque a bomba que era para estar fazendo esse sangue subir de volta para o coração, ela não está trabalhando. Então a meia ela é útil para lhe trazer conforto e logo qualidade de vida. Também a meia previne contra trombose. Então, por exemplo, vai fazer uma viagem longa no avião, aquela cadeira imprensada, você não tem espaço para movimentar tanto. Muitas horas, parada, sentada, que são fatores de risco para trombose. Pronto, e agora a gente vai passar para a explicação dos equipamentos, dos aparelhos que você tem aqui no seu consultório, para todo mundo ter noção de como é minimamente que funciona esse tratamento. Vamos ver. Depois de conversar tudo, né, tudo que for preciso, saber histórico também, tudo isso, vai fazer o exame de ultrassom com Doppler. Esse é um exame com aparelho de ultrassom que faz com a paciente em pé, nessa escada aqui, certo? Porque é em pé que a gente vai conseguir ver as varizes mais cheias e ver se quando a gente faz esse exame eu consigo identificar se o sangue está conseguindo subir de volta para o coração. Bem, um outro aparelho que a gente tem aqui no consultório é esse aparelho aqui, que é a realidade aumentada. Esse aparelho a gente consegue ver as veias por baixo da pele até 1 centímetro de profundidade, o que é muito importante para a gente fazer um tratamento bem feito. Eu sempre falo que o tratamento de varizes tem que ser feito de dentro para fora. E como é que a gente utiliza esse aparelho? Com a paciente em pé, vou colocar na perna, obviamente, mas eu vou usar a Thaís aqui como meu modelo. Ele consegue identificar as veias por baixo da pele, que muitas vezes são as veias nutridoras daqueles vasinhos que a paciente vem para fazer uma secagem, entre aspas, mas na verdade vem de uma veia maior, mais escondida por baixo da pele, que é a veia nutridora. Então a gente tem que tratar de dentro para fora. E aí com esse aparelho a gente não deixa nada ficar para trás nesse tratamento. Pois é, gente, é importante realmente que nós cuidemos da saúde. E para evitar as doenças cardiovasculares, o coração, né, de toda essa proteção é realmente o estilo de vida. É ter hábitos saudáveis, é ter uma alimentação adequada e fazer atividade física. Dessa forma, a gente consegue manter muito melhor a nossa saúde cardiovascular, evitar doenças crônicas, não é mesmo? E quando a gente tem esses hábitos de saúde, a gente, na verdade, vai evitar não só as cardiovasculares, mas muitas outras doenças. É a base de toda a qualidade de vida, é esse pilar, né? Atividade física, alimentação saudável, também dormir bem, são esses bons hábitos de vida que a gente deve sim praticar. Em João Pessoa, a maternidade Cândida Vargas é uma das redes de apoio às vítimas de violência sexual. Adolescentes a partir dos 12 anos e mulheres são acolhidas na instituição, que possui uma equipe multidisciplinar completamente voltada a lidar com esses pacientes. Veja aí. 72 horas. Esse prazo é muito importante para aquelas vítimas de violência sexual e doméstica. A gente vai saber por quê conversando agora com o Dr. Valmon Varandas, ele que é ginecologista e participou da fundação em 2016 desse centro que fica aqui na maternidade Cândida Vargas, que atende essas mulheres vítimas de violência doméstica e também sexual. Muito obrigada pela sua participação. Por que esse prazo é tão importante para essas vítimas? Esse prazo é importante porque quanto mais cedo após o evento ocorrido, nós temos a possibilidade de evitar as doenças sexualmente transmissíveis que vêm decorrente dessa violência, AIDS, por exemplo, sífilis, uma gravidez indesejada, porque nós tomamos a providência de a pílula do dia seguinte, que é o caso durante essas 72 horas, nós temos condições de fazer dentro do serviço a pílula do dia seguinte. O atendimento de pesquisa para determinar o agressor, a coleta de material, que vai para o Departamento de Medicina Legal para fazer a coleta do DNA. E isso tudo nós temos a possibilidade de atender com o maior carinho do mundo a cliente que chega vítima de uma violência. E aí, que tipo de serviços especialistas estão à disposição dessas vítimas? Sim, 24 horas nós temos médico, assistente social, enfermeira, psicóloga e técnica de enfermagem para fazer o acolhimento dessas pacientes. E aí eu falo mulheres, né? Mas também podem ser adolescentes, né? Qual é o que é que é definidor, então, desse público-alvo para cá? A maternidade Cândida Vargas é porta de entrada de
comprometimento ginecológico e obstétrico. Então, quando uma criança, por exemplo, nós temos o Hospital Arlinda Marques, que faz esse atendimento. Então, após a menstruação, essa menina já menstruou, então está na faixa de 11, 12 anos, ela vem para a maternidade Cândido Vargas. Antes disso, ela vai ser atendida no Hospital Arlinda Marques. Vamos agora a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho tem muito mais Saúde Você com matérias maravilhosas para você. Não sai daí.